Jeremias capítulo 1, versículo 4. Eu passo a ler. A palavra do Senhor diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. 6. Mas eu disse: Senhor soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Essa palavra eu estava questionando ao Senhor, né, sobre o que eu ia falar hoje. Na verdade eu vou falar um pouco sobre a minha história, mas antes eu perguntei do Senhor o que eu vou falar lá, né? Eu preciso trazer uma palavra para edificar a igreja. E o Senhor me levou, né, numa conversa, que eu estava conversando com a Orilza. Ela me falou tanto assim sobre Jeremias que eu fiquei assim, iludido, né? Iludido não, eu fiquei ansiando aprender sobre ele e eu fui ler. E eu tenho feito meus devocionais nesse livro e hoje eu decidi trazer um pouco para vocês, para falar antes do processo de um missionário, antes do processo de você cumprir o seu chamado ou o seu propósito. Então, a gente vê aqui nessa palavra que o Senhor chama Jeremias antes mesmo dele ter nascido. Então, antes mesmo que a gente pudesse agir, pensar, antes que a gente pudesse nascer, o Senhor ele já tinha planejado algo para você, o seu propósito, ele planejou um futuro brilhante para cada um de nós. E ele não fez de acordo com a nossa vontade, né? Ele não pediu a nossa humilde opinião. Ele simplesmente planejou um processo para nós e aí disse: é isso aí que eu planejei para você. Foi isso que o Senhor fez com Jeremias. E muitas vezes a gente não está fazendo o plano que o Senhor fez para nós, pelo fato da gente achar que, na verdade, pelo fato da gente não querer, né? A gente não quer muitas vezes fazer o plano do Senhor. A gente não quer fazer o que o Senhor está pedindo para a gente fazer. E isso pode ser um indício de que os nossos sonhos não são os mesmos sonhos do Senhor, os mesmos sonhos de Deus, né? Aí fica aquele questionamento: será mesmo que o Senhor nos conhece? Né? O Senhor nos deu algo para fazer, será mesmo que Ele nos conhece? Já que é uma coisa assim que eu não gosto tanto de fazer. E teve um tempo, né, antes de eu, assim, hoje eu agradeço a Deus pela minha vida espiritual, né? Teve dias que eu estava muito pior. Teve um tempo na minha vida, eu ainda sou líder de célula hoje, mas teve um tempo que eu queria abandonar tudo. Eu queria deixar de fazer célula, eu estava cansado já dos meus discípulos, né? Estava cansado já de fazer as coisas com a minha força. E aí eu comecei a abandonar tudo pelo Senhor. Tudo do Senhor, no caso. Eu deixei a minha célula, fechei minha célula, eu parei de ir para um ensaio, eu parei de ministrar no Ministério de Dança, do teatro, deixei tudo, parei. E aí, com a desculpa de que, eu acho que o que o Senhor tem para mim não está aqui nesse lugar. E aí eu comecei a ir para outras igrejas, né? Comecei a visitar outras igrejas, ir para outras instituições, ver se eu achava um lugar onde eu me encaixava mais, para ver se tinha um lugar onde tinham jovens, assim, onde eu faria mais amizades, onde eu fosse mais aceito. Só que nesse processo os meus líderes estavam comigo, né? A Josi, o Leilo e os meus pais, eles me ajudaram muito nesse processo. E eles me falaram uma palavra que eu passei por esse processo, se chama alinhamento. Alinhamento. E o que é esse alinhamento? É quando a gente está alinhado ali com o Senhor, fazendo a vontade do Pai, né? E era uma coisa assim que eu não estava. Eu estava abandonando tudo, eu não queria nem saber. Eu estava cansado já de ser cristão. Mas o Senhor sempre falava comigo assim: alinhamento, alinhamento. Aí eu falei: Senhor Jesus, eu não quero mais ser líder de célula, eu não quero mais nada. E aí o Senhor ministrou muito meu coração sobre isso e eu decidi me submeter
a vontade do Senhor. Ok, eu vou buscar alinhamento com o Senhor. E aí eu busquei. E aí eu fui buscando, até que um dia o Senhor, Ele me tomou de volta, Ele conquistou meu coração. E aí eu não fechei minha célula, né? Tô com ela até agora. Eu li um livro, gente, eu estava vendo um livro que se chama O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Ele é muito bacana, tá? Eu indico assim para os adolescentes, é muito legal. E lá fala sobre o Deus que derruba o seu sorvete. Fala sobre o Deus que destrói os nossos sonhos. Lá tem uma coisa que ele chama de síndrome da Xuxa, daquela música, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Né? A gente cresceu ouvindo nessa música e muitas vezes a gente foi ministrado e moldado nessa mentalidade de que tudo vai dar certo na nossa vida, de que os nossos sonhos vão se tornar realidade. E isso é fato, a gente não pode deixar de acreditar nos nossos sonhos, né? Só que não significa que você sonha que o Senhor vai realizar, né? E a gente cresce ouvindo isso, é até mesmo uma mentalidade infantil da nossa parte, de achar que só pelo fato de sermos fiéis ao Senhor, de estarmos congregando numa igreja, de entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele vai ter que fazer a nossa vontade, Ele vai ter que realizar os nossos sonhos, Ele vai ter que fazer. Isso não é verdade. A gente olha para a vida de Paulo, que era um homem íntegro, justo diante do Senhor, um homem dedicado ao Senhor, foi o homem que mais escreveu cartas na Bíblia. Ele tinha um espinho na carne. O espinho na carne era uma situação ruim na vida dele. Ele não fala o que era, mas era uma situação que trazia incômodo. E 3 vezes ele rogou ao Senhor para que tirassem dele esse espinho na carne. E o Senhor fez? Não, o Senhor não fez. O Senhor não tirou o espinho da carne. Deus falou assim, você vai ter que conviver com essa situação. Você vai ter que conviver com essa situação que você está vivendo. Amém? Então, não significa que pelo fato de nós estarmos no plano e na vontade do Senhor, o Senhor vai fazer as nossas vontades. Então, a gente olha aí, antes do nascimento de Jeremias, né, que ele já tinha um chamado já. E o Senhor ele já tinha planejado algo para ele fazer. E às vezes nós temos dentro de nós uma predisposição a algo, né? Às vezes a gente tem dentro de nós uma habilidade que outras pessoas não têm. E explore essa habilidade que você tem, explore isso que o Senhor te deu, porque às vezes é o próprio Deus que deu uma qualidade e Ele te fez dessa forma. Agora a gente vai falar sobre as histórias da infância. Jeremias, obviamente, teve que nascer, né? Assim como todos nós nascemos e estamos vivendo aí no mundo. Agora que a gente nasce, a gente se encontra nesse mundo decadente, um mundo perdido, um mundo que não é como o Senhor fez no início. E muitos de nós já passamos por várias situações, né? Muitos de nós já passamos por frustrações. Eu quero que vocês imaginem, por exemplo, uma criança que foi a infância dela toda sendo abusada. Né, ela sofrendo abuso físico, psicológico, abuso emocional, em comparação com uma criança que foi livre de qualquer tipo de abuso, cresceu num lar saudável. Essas duas crianças, quando elas crescerem, elas vão ter uma visão totalmente diferente de como é o mundo ao redor delas, né? Eu tenho uma visão do mundo de uma forma e você tem uma visão do mundo porque você cresceu em uma família diferente da minha. Você cresceu você foi educado de uma forma diferente do que de mim. As nossas condições financeiras também podem ter sido diferentes, então tudo colabora para a gente ser diferente. E o que eu quero falar com isso? É que às vezes até os nossos traumas, os nossos problemas e o abuso que a gente sofre pode ser uma ferramenta poderosa para ministrar os corações daqueles que estão perdidos ainda no mundo. Amém? Só que isso acontece, é difícil, né? A gente falar daquilo que está escondido. Quantas pessoas aqui já não sofreram abusos ou sofreram algum tipo de agressão e está escondido, não conta para ninguém, não fala para ninguém, né? Muitas vezes a gente é assim. Só que eu quero falar para você que essa sua história que você tem, ela pode ser uma chave poderosa para trazer a libertação daquele que ainda não encontrou Jesus. Amém? Antes eu me questionava assim ao Senhor, né?
Toda vez quando os pastores, né, pediam para vir alguém aqui dar o seu testemunho, essa pessoa geralmente vinha com um histórico assim, todo destruído, né? Eu era um prostituto, eu vivia na farra, nas drogas, eu era um criminoso, eu já fiz isso e aquilo. E aí eu ficava olhando para mim assim, né? Eu nunca fui do mundão, eu nunca me joguei assim na farra, nunca fui uma pessoa assim muito promíscua, sabe? Assim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim, que não viveu, que se jogou no mundo mesmo, assim como muitas pessoas fazem. E aí eu ficava questionando, Senhor, qual é o testemunho que eu tenho para dar? O que eu tenho para oferecer que pode ajudar as pessoas? Eu não tenho nada. E aí é que vem o engano, né? Todo mundo tem, gente, uma história. E a minha maior história que o Senhor transformou na minha vida, eu não vou falar hoje, mas é sobre paternidade, né? Sobre o meu pai, que foi um pai ausente na minha infância. Eu sempre falo sobre isso. E eu odiava ele, mas o Senhor, Ele transformou a minha história. Hoje eu amo aquele Senhor, olha... Eu amo meu pai, gente. O Senhor transformou muito a minha história. E no dia que eu tiver a oportunidade assim, de falar sobre essa questão de paternidade, eu vou falar. Amém? E a gente pode olhar também para Jesus. Ele nunca pecou. Jesus nunca foi do mundo. Mas olha só o tanto de pessoas que Ele conseguiu alcançar aqui, né? Então até Jesus, que nunca pecou, conseguiu nos resgatar. Você, gente, com a sua história, que você já sofreu. Você também pode ser uma chave poderosa para fazer missões. Põe aí Jeremias capítulo 1, versículo 6, por favor. Aí a gente vai falar agora sobre as barreiras do chamado, né? Sobre algumas situações que a gente usa, né, como argumentos para a gente não fazer a vontade do Senhor. Aí no versículo 6 diz: Mas eu disse, Senhor soberano, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então a gente vai começar falando sobre esse não sei falar, né? A primeira desculpa assim que Jeremias deu para Deus é: Senhor, eu não sei falar. E às vezes muito de nós já usou essa desculpa para o Senhor, de que você não sabe fazer alguma coisa. E pelo fato da gente usar muito essa desculpa e esse argumento que eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei como me expressar, eu não sei como começar uma situação, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada. E a gente usa essa desculpa com o Senhor. Olha com quem, né, que a gente usa essa desculpa? Com Deus que nos criou. E por fato dessa desculpa, muitas pessoas elas estão paradas, né? No reino espiritual, não avançam, não evoluem, não crescem, não faz nada. E tem um ditado, gente, que é muito popular, todo mundo sabe: ninguém nasce sabendo. Amém? Ninguém nasceu sabendo falar, ninguém nascendo fazer nada. Mas hoje nós aprendemos. E aquilo que você não sabe fazer, o Senhor, Ele é muito capaz de te ensinar. Ou o Senhor, Ele pode te dar condições para que você aprenda a fazer. Gente, para quem me conheceu há muito tempo atrás, lá em meados de antes de 2015, sei lá, faz um tempo, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não gosto de falar que eu sou tímido hoje, tá? Porque eu repreendo essa palavra da minha vida. Mas eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha muita vergonha de falar, né? Para quem me conheceu, eu andava assim, de cabeça baixa. Eu era uma pessoa que chega a estar uma corcunda aqui na minha costa de tanto olhar para baixo assim. Era que nem aquela mulher, né? Que foi amarrada pelo diabo aos 18 anos. Eu estava nessa situação. E eu tinha... naquele tempo eu chorava muito. E eu sempre pedia ao Senhor: Senhor, me ensina a conversar. Eu falava: Senhor, me ensina a conversar. Senhor, me dá amigos. Eu pedia do Senhor na minha inocência, eu chorava, Senhor. E aí até pesquisei no Google, né? Naquele tempo lá, o que eu tenho, né, Senhor? Eu não gosto de falar não sei o quê. Aí apareceu lá uma palavra que marcou esse tempo da minha vida, que se chama fobia social, né? Era o medo de se estar em sociedade, né? O medo de estar na frente de um monte de pessoa. E eu tinha pavor. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui, né? Olha para vocês olharem para verem quanto o Senhor lhe transforma. Amém? Se hoje eu estou aqui, sou um exemplo para falar para você que você também é capaz. Amém? Você também é capaz de fazer o ID, de falar. Você é capaz de fazer aquilo que você nem imagina. Amém? Nós somos capazes de fazer aquilo que a gente nem imagina. A gente é uma coisa extraordinária. E às vezes,
a gente segue nessa vida de não sei por conta de palavras que foram lançadas na nossa infância, né? Palavras que a gente cresceu ouvindo, ou por conta de algum tipo de trauma. São coisas, situações que acontecem na nossa vida que levam a gente a crer que a gente não que a gente não sabe fazer, né? Quantos será que já não escutaram na sua infância que você não é capaz? Ou na sua adolescência, ou até mesmo na fase adulta. Não, tu não consegue fazer, sai daí. Olha, tu não sabe falar, olha, aí todo mundo fica rindo da tua cara. E aquilo gera um tipo de corrente, sabe, espiritual, que a gente não consegue mais fazer. A gente fica parado ali diante da situação que o Senhor nos pede para nós fazermos e a gente não faz, por conta muitas vezes disso. Mas eu quero ler um versículo com vocês que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que quebra esse argumento. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, né? Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E se o Senhor ele falou que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu não vejo vergonha no Senhor. Eu não vejo timidez no Senhor. Eu não vejo impedimentos no Senhor. Então, nós somos a imagem de Deus. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Se nós somos a imagem de Deus, então a força está em nós. Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, existe sim a capacidade, porque o Senhor é quem nos capacita. Amém? É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá tudo que a gente precisa. Então não diga para você que você não sabe fazer algo. Não diga, não, mas eu não sei. Mas eu não quero. Mas isso mesmo, eu aquilo. Não dê tanta desculpa ao Senhor, porque você pode sim. Você é capaz sim. Amém? Quebre esse sofisma. Sofisma é uma mentira que parece ser verdade. Sofisma é uma mentira ali que criaram para você, que ela é muito verdadeira, só que ela é mentira, não deixa de ser mentira. Então quebre o sofisma da sua mente. Amém? Você é capaz sim. Bom, a segunda desculpa, né, que Jeremias dá lá no texto, ele fala, né, a primeira é que ele não sabia falar, e ele fala assim, eu não sei falar por conta que eu sou jovem. E essa palavra jovem, ela tem dois significados assim, né, nesse texto, nesse sentido. A primeira fala sobre o tempo, né? Senhor, eu não sei falar porque eu ainda não tive tempo, né, de aprender, eu não tenho tempo, né? Eu sou jovem demais, eu ainda não tive tempo. Então, muitas vezes, essa é uma desculpa que a gente usa para não fazer a vontade do Senhor. Ainda não é o tempo, né? Só que isso é também uma mentira, porque lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para... tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Há tempo para todo propósito. Há tempo para você. Então, o que o Senhor está falando assim? É que às vezes a gente acaba por aglomerar tantas coisas na nossa vida que a gente acha que a gente está sem tempo. Só que o Senhor ele nos diz isso, ele fala que há tempo para tudo, irmão. Então há tempo. Amém? Há tempo. Aí o que vem essa palavra? Para uns, né? Você precisa ser paciente. Amém? Que o tempo ainda não chegou para você ser usado assim de fato para levar o evangelho. Só que a palavra para hoje já é se apresse, né? Então para uns enquanto seja paciente, né? Aguarde mais um momento que sua hora vai chegar, que o Senhor vai te usar, eu creio. Para outros se apresse. Será que já não passou o tempo, né? Aqui Jeremias achava que não era o tempo. Mas pare para pensar, gente. Será que não é o tempo já de nós fazermos algo por esse bairro, pelo menos? Será que já não é hora de nós fazermos algo pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos? Palavra você tem.
Palavra nós temos. Nós temos aquilo que nós precisamos, gente. E o Senhor, Ele não quer coisas extraordinárias. O Senhor quer só que você seja fiel no pouco ali, no pouquinho. E a outra coisa que significa também ser jovem é em relação à reputação. Ele fala, eu sou jovem, né? O que os outros vão pensar de mim? Eu sou muito jovem. Os outros não vão me respeitar. E muitas vezes a gente está muito focado em nós mesmos. E isso vai falar. Se vocês lerem, gente, o livro de Jeremias, vocês vão ver que o povo de Israel era um povo muito, muito, muito idólatra. Eles adoravam ao Senhor, né? Eles diziam que eles adoravam ao Senhor, mas faziam altares para Baal, faziam altares para Astarote, faziam altares para Baalins. Eles faziam altares para outros deuses que não o Senhor. E eles vinham para o templo, assim como nós vemos, né? Tá certo? Vemos? Assim como nós estamos aqui. A gente pode estar aqui, né? Adorando ao Senhor. E como o povo de Israel, eles também eles vinham para o templo, só que eles adoravam a tantos outros deuses. E devido a isso, o Senhor, Ele se enfurecia. E eu nem sei por que eu estou falando disso, perdão, gente. Mas eu creio que não foque tanto em si mesmo, é isso que eu queria falar. A idolatria do eu, né? A idolatria, às vezes, nós idolatramos muito as nossas próprias vontades. Às vezes a gente idolatra muito nós. O que os outros vão achar de nós, o que os outros vão pensar de mim. Eu sempre fiquei muito preso nessa neura, né? Ah, Senhor, o que os outros vão pensar de mim? Ah, Senhor, eles não vão gostar de mim. Antes eu achava que eu incomodava os outros. Se eu estivesse ali numa roda de amigos, eu achava que eu era a pessoa que incomodava. Ai, não vou falar nada porque tudo que eu falar aqui vai incomodar. As pessoas, elas não vão gostar de mim. Eu acreditava nisso. Só que eu falo para vocês, irmãos, não ligue para a sua reputação. Porque isso é uma coisa assim tão fútil. Sabe, é uma coisa que não vale a pena a gente focar tanto no que as pessoas vão achar de nós. Sabe, o reino de Deus, ele é maior do que isso. Amém? O reino de Deus, ele é muito maior do que isso. Ele é maior do que as nossas vontades, maior do que a nossa reputação. Amém? Não se importe o que os outros vão achar de você, por você estar falando da palavra do Senhor. Não se importe o que os outros vão achar de você, pelo fato de você estar fazendo evangelismo, ou estar postando nas suas redes sociais, só um exemplo também, um texto bíblico. Não se importe com o que as pessoas vão achar, se importe com o que o reino vai ganhar. Com aquela sua atitude que você está tomando, o reino de Deus, ele tem muito a ganhar. E quando o reino de Deus ganha, você também ganha. Amém? E a última coisa, gente, que eu queria falar também sobre barreiras que impedem muitas vezes a gente de exercer o nosso chamado ou o nosso propósito, é o fato da gente não achar devedor de Deus. Eu falei isso lá no Encontro com Deus, né? Que teve semana passada. Eu também preguei bem semelhante a propósito do chamado. E eu falei sobre isso, sobre a gente achar que a gente não deve ao Senhor, né? Mas, pense comigo, um Deus que morreu por nós, deu a vida por nós, nos dá todo dia um alimento, Ele nos deu uma família, Ele nos dá um emprego, Ele nos deu para aqueles que têm carro, um carro, para aqueles que têm casa, uma casa. Ele deu para você vida, ar, o ar que a gente respira, para muitos aqui saúde. O Senhor, Ele nos enche com coisas e todo dia Ele nos dá a graça e a misericórdia para nós nos arrependermos, e um dia Ele também irá nos dar uma salvação eterna. E agora eu pergunto para vocês, será que a gente não deve ao Senhor? Né? Poxa, olha só, tantas coisas assim, e o Senhor dá muito mais coisas do que isso, tá? Olha só, tanto de coisas que o Senhor nos deu. Será que a gente não tem que devolver algo para Ele, né? Aí você pode pensar assim, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, né? Eu já venho para a igreja, eu vou para a célula. Amém, isso é bom. Mas isso eu quero dizer para você que apesar disso ser uma coisa muito boa, isso é uma coisa muito rasa também. É uma coisa que todos devem fazer. É entregar a sua vida ao Senhor.
Mas o que o Senhor espera? Ele espera uma manifestação que choque o mundo, sabe? Ele espera uma manifestação que seja impactante. De onde que eu tiro isso? Tem uma história que está lá em Lucas 7, que fala sobre uma mulher, que ela era pecadora, e não diz o que o Senhor fez com ela, mas ela quer encontrar Jesus a todo custo. Ela era conhecida como pecadora. Um homem chamado Lázaro convida Jesus para jantar na casa dele. E aí essa mulher, quando sabe que Jesus estava lá, ela vai correndo. Ela vai correndo e ela pega um vaso de alabastro que tinha um perfume super caro. Valia 1 ano de trabalho, aquele perfume muito caro, gente. E aí ela não pensa 2 vezes. Ela pega aquele perfume e quando encontra Jesus, ela chora aos pés de Jesus e lava os pés dele com suas lágrimas, seca os pés de Jesus com seus cabelos e unge os pés do Senhor com esse perfume caro. E as pessoas que estão ao redor, né, ficam impactadas, chocadas com aquilo, né? Meu Deus, para que fazer isso? Nossa, esse perfume caríssimo, né? Devia ser dado para os pobres, a gente vendia e dá para os pobres. Só que o que é que eu quero falar para vocês? No final desse texto, ele vai falar assim, quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, faz coisas que só o amor mesmo nos leva a fazer. Aquela mulher, ela entendeu que ela não merecia. Ela se sentiu muito devedora. Então ela fez uma atitude extraordinária. Ela fez uma adoração assim extraordinária, amém? Então às vezes a gente não cumpre o chamado do Senhor pelo fato da gente não se sentir devedor. Mas gente, a gente é muito devedor do Senhor. A gente deve tudo ao nosso Deus. Nós devemos tudo ao nosso Rei, a nossa vida. Todos nós estamos ouvindo o Evangelho. Só que tem pessoas que não estão. São pessoas lá da África, lá da Arábia. Não, gente. Às vezes as pessoas da sua rua. Essas pessoas, elas não têm força como você tem de vir aqui no culto. Essas pessoas, o pecado delas não deixa elas vir. O pecado impede elas vir. Os familiares dela impedem delas vir. Às vezes o marido impede ela vir. Às vezes a mulher impede dele vir. Dele estar aqui na presença do Senhor. Então às vezes a gente não precisa viajar para muito longe. Às vezes está lá no nosso lado, na nossa rua. Pessoas que não conseguem ouvir o Evangelho. Mas você consegue. E mais impactante de nós estarmos aqui ouvindo, a gente sair por essas ruas falando da mensagem do Evangelho. Amém? Põe para mim, por favor, Jeremias 1, 9. Versículo 9, Jeremias 1, 9. A gente vai ver agora a questão do que o Senhor faz com essas desculpas, né? Depois que Jeremias fala, né, da desculpa que ele não sabe falar e que ele é jovem, o Senhor fala assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Se a sua desculpa é que você não sabe falar, o Senhor vem e põe palavras na tua boca. Se a sua desculpa é que você é muito jovem, ou que ainda não é o tempo, ou que com a sua reputação, o Senhor vem te dar autoridade sobre nações e reinos. Nossa, que Deus incrível, Ele nos dá autoridade sobre nações e reinos, para arrancar o inimigo do mundo, sabe? Para destruir as fortalezas do inferno. Ele nos dá autoridade para a gente destruir e despedaçar os argumentos do inimigo. Ele nos dá essa autoridade. E aí nós vamos ser o quê? Um canal para edificar e plantar a mensagem do Senhor. Amém? Eu quero que em você seja gerada assim, uma consciência de que existem pessoas que elas estão cativas no mundo. Elas não conseguem. Elas não conseguem, gente, chegar onde a gente está. E é muito fácil a gente só ficar aqui dentro dessa igreja, né? É muito fácil a gente só ficar sentado aqui e não fazer nada pelo Senhor. Só que o Senhor, Ele está nos chamando, irmãos. Ele tem essa necessidade. O reino precisa de trabalhadores. E agora eu vou entrar, gente, e falar sobre missões. Sobre o tema dessa mensagem, né?
para falar para vocês. Eu queria muito ler Mateus capítulo 9, versículo 37. Mateus 9, 37 diz: Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pode passar. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O que ele está falando aqui? Que existe uma obra muito grande, existe uma seara, né? Ele usa esse termo seara, é um lugar onde há colheita, né? Ali os campos de trigo. Então, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai colher esses trigos? Quem é que vai levar a mensagem aos perdidos? Todo mundo sabe, gente, todo mundo do mundo aí está perdido, né? E aí o que a gente está fazendo? A gente, às vezes, está simplesmente deixando eles morrerem. E o que o Senhor está falando? Que mais tarde a gente vai fazer esse trabalho? Que depois nós iremos fazer esse trabalho? Não, ele diz que a seara já está pronta, né? A seara é grande, já está pronta ali, já está para ponto de ser feita. Ele só precisa de pessoas que estão o quê? Disponíveis. Só de pessoas que querem fazer. E tem Mateus 11, 28 também, que a gente ouve muito falar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a cumprir tudo o que eu tenho dito. Essa é uma obra que todos nós devemos fazer. Essa é a nossa missão, de ir ao mundo e fazer discípulos. O que significa fazer discípulos? É levar a palavra para as pessoas e essas pessoas aceitarem o evangelho que nós estamos levando, e elas aceitam a Jesus, e essas pessoas que aceitaram a Jesus, agora elas também vão ser canal de vida para pessoas que estão perdidas, e essas pessoas perdidas também vão aceitar o evangelho, e um dia elas vão ser salvas, e assim a gente vai crescendo. Esse é o reino do Senhor, é fazer discípulos, ir por todo mundo e fazer discípulos, amém? Quem é que tem coragem? Quem é que tem coragem, gente, de sair por aí falando do evangelho? Quem de nós tem coragem de se expor? Quem tem coragem, né? Essa é a pergunta. É a pergunta que mais bate no nosso coração. E agora, gente, eu vou explicar para vocês, né, o porquê eu estou aqui, porque eu estou falando sobre essa mensagem. Tem um motivo que muita gente já sabe. Deus está aqui trazendo uma palavra nesse culto de missões. Esse culto de missões é o primeiro e último desse ano. Mas não é porque o culto vai acabar, né, que a gente não tem que deixar de fazer missão. Eu sempre fui uma criança assim, que gostou muito de arte, né? Eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sempre gostei muito de desenho e essas coisas assim, foi uma paixão para mim. Só que naquele tempo eu não entendia que isso também talvez tinha parte do meu propósito. Amém? Isso é até um conselho para os pais, né? Para vocês observarem os filhos de vocês, o que os filhos de vocês têm habilidades. Eles têm, desde criança, eles manifestam isso. Então observe se seu filho gosta de dançar, gosta de falar muito, né? Às vezes tem uma criança que gosta de falar muito, cala a boca! Para de falar, não está vendo que eu estou conversando? Você não tem capacidade de ouvir essa criança. Talvez você esteja ali, matando o propósito dela, sabe? E a gente volta para as coisas da infância lá. Talvez isso paralise ela. Não seja um paralisador para os seus filhos ou para o seu irmão, né? Mas sim um potencializador. Então eu fui uma criança, né, assim, gostava de desenhar e tal. Aí eu pedia toda semana, né, mãe, me dá R$1. Aí ela me dava lá e eu comprava um caderno e gostava de ficar desenhando. Às vezes ela não dava, né, poxa mãe. Ela não investiu no meu propósito. Ela não me colocou no curso. Mas eu sempre cresci assim, sempre gostei de arte. E aí eu fui parte de uma igreja chamada Madureira. Lá criança tinha um ministério de dança, né. E aí a moça lá me chamou, olha, tu quer participar de dança? Aí eu falava, eu quero, né? Era só menina que tinha, eu era o único menino lá que dançava. Mas eu fazia a obra do Senhor, né? Eu dançava lá, eu gostava, achava muito bacana, não desisti. E aí eu fui continuando fazendo essa obra, até que a minha mãe, ela vem pra cá, pra essa igreja, né? Era Monte Carmelo, extensão Cidade de Deus, o nome daqui. Não era IDPB Reviver. E aqui eu via jovens
aqui tinha um ministério, assim, um grupo de dança, assim como vocês viram hoje aqui, né, estavam acompanhando o louvor, mas tinha um grupo de jovens também que eles dançavam muito, e eu ficava admirado vendo aqueles jovens dançarem. E além disso também eu gostava muito de ver as peças que eles faziam. Tinham jovens assim, e aí eu ficava admirado com aquilo, e aquilo naquele tempo gerou um sonho no meu coração: eu quero fazer parte disso, eu quero crescer nisso. E aí até que em 2015, né, troca o nome da igreja, vem outro pastor, o pastor Júnior, né, ele vem para a nossa igreja, e aí vem a nossa primeira festa dos tabernáculos, em 2015. Aí, acho que era a Jaque ali no tempo, né, não lembro direito, aí ela abriu vagas, né, para quem quisesse participar do Ministério de Dança. Aí eu falei: nossa, agora é a minha oportunidade, né, vou entrar no Ministério de Dança, vou dar o meu melhor lá. Só que eu gostava do Ministério de Dança, gente, eu gostava de dançar, mas meu coração ardia pelo teatro, né? No tempo era o Emerson, e aí eu pedi para ele: olha, Emerson, eu posso entrar no Ministério de Teatro? Aí ele deixou, aí a Jaque também deixou, então eu atuei nos dois ministérios, tanto dança como teatro. E aí eu fui crescendo esses ministérios. Aí o meu coração ardia mais pelo teatro, pelas artes cênicas, né? E aí troca de líder do Ministério de Teatro, sai líder, entra líder, até que veio aquele homem, né, aquele aquele homem alto chamado Renan. Ele veio como líder do teatro. Eu agradeço muito ao Renan, porque ele incendiou meu coração a investir mais nesse Ministério de Teatro. Amém? Ele me ajudou também, porque no Ministério de Teatro antigamente, gente, era assim, era no pipoco, entendeu? Olha, tem esse tema que a gente tem que falar sobre missões, a gente tem 10 minutos para bolar uma peça e fazer. Só que quando ele veio, gente, ele me mostrou que havia mais do que isso. Havia peças que poderiam ser poder para os outros. Ele trouxe um roteiro, ele trouxe um microfone, um figurino, sabe? Ele trouxe uma palavra poderosa. Ele tirava inspirações de outros ministérios. E ali eu achei assim: poxa, que maravilhoso, eu vou querer crescer nesse ministério. E aí eu fui crescendo, né? Fui trabalhando lá. E eu agradeço a Deus também por esse tempo. Só que aconteceu que o Renan teve que, por conta das coisas, ele teve que deixar essa liderança do teatro. E aí foi um momento bem decisivo assim na minha vida, porque talvez para vocês não sejam nada, né? Mas liderar um ministério não é para qualquer um, né? Você está na frente ali de um ministério que vai apresentar ali para a igreja, para fazer um trabalho, não é fácil. E ali eu fiquei com muito medo, né? Só que eu não queria, gente, que o ministério de teatro acabasse. Aí eu comecei a orar ao Senhor: ai, Senhor Deus, eu não quero que esse ministério acabe, levanta um líder, né? Eu vou falar assim: Senhor, levanta um líder. Mas que não seja eu. Eu falava assim para o Senhor: que não seja eu, Senhor. Mas aí os meus líderes, os meus pais, os meus amigos sempre me incentivavam, né? Falavam para mim: olha, você tem capacidade de liderar. Aí eu: ai, não quero. Até que um dia o Senhor, ele me convenceu, né? Ele falou para mim que eu devia liderar, e eu falei: Senhor, eu vou assumir essa liderança. Gente, eu não sabia nem escrever um texto. Não sei se vocês já viram as nossas peças que a gente faz aqui. A maioria delas, gente, é eu que escrevo. Não sei se vocês gostam também, né? Talvez vocês falem: aquelas peças horríveis. Aí eu tô me gabando aqui. Mas eu que escrevo. O Senhor me deu uma sabedoria assim para eu escrever roteiros de peça. E eu fico muito feliz com isso, gente. Eu não digo aqui para me orgulhar, tá? Às vezes eu vou ler um roteiro e eu fico: nossa, Senhor, obrigado, olha, pelo Senhor ter me dado essa peça. Porque eu creio que é o Senhor que me dá. E aí eu não sabia fazer nada, gente. Eu não sabia escrever um roteiro. Eu não sabia ensinar ninguém. Mas eu falei assim: Senhor, eu vou fazer o meu melhor nesse ministério. E assim eu fiz. Amém? E aí o que acontece? Quando ainda o Renan era líder, veio um grupo de outro estado queriam fazer uma peça aqui na nossa igreja, né? E aí eu fui perguntar: qual é esse ministério? Ah, o ministério Nissi. Aí eu falei: Nissi? Quando eu era criança, gente, eu assisti uma peça chamada O Jardim do Inimigo. Não sei se vocês já assistiram. É uma peça cristã muito conhecida. Indico aqueles que não assistiram assistir. Peça muito famosa. E a primeira vez que eu assisti aquela peça, gente, eu fiquei impactado. Naquele dia, a primeira vez que eu vi essa peça, eu tinha uns 13, 11, 10 anos por aí. Eu falei: nossa, eu quero estar ali com esse pessoal. Mas para mim era um sonho muito longe, né? E aí quando eu soube que esse pessoal ia vir para cá, para a igreja,
Nossa, eu fiquei assim, caraca, como isso é possível? Eles vinham lá não sei de onde, um grupo de jovens vim para cá fazer uma peça dessa CIA que eu gostava tanto. E aí eles vêm fazer essa peça, né? Eu fico admirado. Aí depois passa, agora eu que sou líder, e eles mandam a proposta novamente, para eles virem para cá de novo, fazer outra peça. Aí já é um ano depois. Aí eu agradeço muito a Gabi também, porque ela me ajudou muito. Porque foi mais ela que liderou todo o processo, né, de receber o pessoal aqui do que eu fiquei só mais olhando. E aí eles vêm de novo e fazem uma segunda peça aqui na igreja. Eu acho que muitas pessoas vieram e viram. E aí passa mais um ano, aí eles vêm novamente. Eles lançam uma proposta de novo para vir aqui fazer uma peça que foi nesse ano. Um grupo de 5 jovens, gente, muito dispostos, assim, jovens sorridentes, e eu ficava admirado, assim, poxa, como é que esses jovens eles estão vindo? E aí eles vieram aqui, e lá na salinha aqui, né, das crianças, a gente recebeu eles aí, e a gente ficou conversando. E aí eu perguntei para eles, como é que vocês entraram? Como é que vocês fizeram para entrar nesse grupo, né? Aí eles me falaram assim, olha, a gente teve que deixar tudo, né? A gente teve que deixar nossos pais, deixar a nossa faculdade, deixar o nosso trabalho, a gente teve que deixar até os nossos relacionamentos, né? Aí quando eles falaram isso assim, eu fiquei, caraca, tem que deixar tudo, né? E só uma pausa que eu vou falar, que é sobre as perdas do Evangelho. Amém? Mateus, queria que vocês abrissem rapidinho, Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Amém? Então, sobre as perdas do Evangelho, gente, a gente sempre vai ter que deixar alguma coisa para fazer a vontade do Senhor. E geralmente a gente já sabe o que é isso, né? Não é uma coisa assim que, ai meu Deus, o que será que eu vou ter que deixar? Não, geralmente você já até sabe o que você vai ter que abandonar por causa do Evangelho. Muitas vezes isso é um pecado, né? É um pecado que a gente não consegue se libertar. Muitas vezes é um pecado. Muitas vezes é o emprego. Eu digo que é um emprego porque eu estou desempregado hoje, tá? Assim, gente, era para eu estar viajando. Não vou contar porque vai perder a graça depois. Mas eu pedi as contas, tá? Então eu estou desempregado. Mas eu tive que deixar meu emprego, gente, não me arrependo, tá? Eu fiz isso por causa do Senhor, porque Ele me pediu. Mas às vezes a gente vai ter que deixar as coisas. Deixar a nossa família. Deixar os nossos amigos. Sabe, tem algumas amizades que nos levam para o fundo do poço. Em vez de nos levar perto de Deus, levam para a gente para o fundo do poço. Sabe, às vezes você precisa se afastar dessas pessoas para talvez depois voltar e salvá-las, né? Amém? Então o Evangelho ele tem suas perdas. Aí voltando lá na história, esses jovens, eles falaram que eles tiveram que deixar tudo. Aí eu fiquei pensando, Senhor, será que eu vou ter que deixar tudo também um dia? Será que eu vou ter que deixar? Aí ela falou para mim assim, a líder que veio com esse grupo, ela falou, olha, as vagas vão abrir, se você quiser fazer parte desse ministério junto com a gente. Aí eu falei, tá bom, quando chegar o tempo você me manda uma mensagem, me avisa que talvez eu me inscreva. Só que eu queria, mas ao tempo não queria, porque eu sabia as coisas que eu ia ter que abandonar. Aí passaram uns dias, ela me mandou mensagem, olha Antônio, já amanhã vai ser as inscrições, espero que você se inscreva. Aí eu falei, não, pode estar de boa, vou me inscrever. Só que na minha mente, eu não vou me inscrever não. Na minha mente, não vou inscrever não. Mas no outro dia eu senti assim, o Senhor me chamando, sabe, me impulsionando, então se inscreve. Aí eu me inscrevi lá para a seleção. Eu ia fazer uma seleção para ver se eu entraria ou não nesse instituto. O que é esse instituto? Eles reúnem alguns jovens do Brasil numa base missionária. E dessa base missionária a gente vai receber algumas instruções, aulas. E depois dessas aulas que a gente receber, depois de um período, eles vão enviar a gente para o Brasil para fazer missões.
através do teatro, ou através de outra ferramenta, entendeu? Então eles pegam jovens e enviam para o Brasil inteiro para fazer missões em outros estados. A gente tem que servir eles durante 1 ano e meio. E aí eu me inscrevi, aí eu fiz uma seleção. O pastor teve que preencher uma papelada, o meu líder teve que preencher uma papelada. Eu tive que fazer algumas... como é que se diz? Quando a gente faz um negócio? Videochamada. Eu tive que fazer umas videochamadas, umas entrevistas, né? Com o diretor do instituto, com a psicóloga. E aí depois de fazer todo esse processo de seleção, eles dizem que são 40 jovens, eles abrem vaga para o Brasil inteiro e 40 jovens são selecionados. Aí eles disseram assim, olha, determinado dia a gente vai te dar o resultado. Aí quando passou os dias, aí foi chegando o dia, quando mais dias se aproximava, mais meu coração se acelerava. Será que eu passei? Será que eu vou passar? E agora, se eu não passar? Aí eu falo, Senhor, controla meu coração. Aí os meus amigos me dando apoio lá. E aí chegou o dia. Aí quando chegou o dia, eu abri o e-mail, né, que eles enviam. Aí ele estava assim, né? Olá, Antônio. Nós queremos parabenizar você. Você foi aprovado a fazer parte do nosso instituto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, isso, gente. Aí o que vai acontecer, né? Era para eu estar viajando agora dia 20. Só que por alguns motivos foi adiada essa viagem. Vai ser ano que vem, em fevereiro. Então, em fevereiro eu estarei indo fazer essa missão. Então, essa aqui é a primeira vez que eu prego, tá? No dia de domingo. Talvez seja a última antes da minha viagem. Então, eu quero agradecer, né, por vocês estarem comigo assim durante tanto tempo, sabe? Eu estarei indo, gente, fazer essa missão no Senhor. Não conheço ninguém lá. Para onde que eu vou? Eu vou para uma cidade chamada eu vou para o estado de São Paulo, uma cidade chamada Araçatuba e outra chamada Ibiúna, né? Em fevereiro. E lá eu não conheço ninguém, eu não fiz nenhuma amizade, não conheço ninguém, mas eu vou por causa do Senhor. Antes de eu ser aprovado, eu falei assim, Senhor, eu só quero ser aprovado se for da Tua vontade, Pai. Eu não quero ir se o Senhor não for da Tua vontade, não permita eu ir. Amém? E aí veio essa aprovação. Então eu creio que é sim da vontade do Senhor. Então eu aqui, gente, eu sou um jovem, não sou casado, amém? Tenho 22 anos. Eu vou me propor a viver isso na minha vida. E eu quero incentivar o seu coração também a você fazer missão. Amém? Não pense que fazer missão você precisa sair do bairro. Fazer missão é simplesmente você levar a palavra para o perdido, é levar o evangelho aos cativos, amém? O Senhor vai me levar em lugares grandes. Eu creio que um dia eu vou ser uma voz do Senhor. E o meu anseio, gente, o meu sonho é que essa igreja seja a grande porta que salve esse bairro. Esse bairro, gente, muitas vezes a gente acha que esse bairro está perdido, mas ele não está. Ele só não tem quem faça algo por ele. Mas ele não está perdido, não. Esse bairro não está perdido, não. Esse bairro tem crime, tem droga, tem prostituição, tem, gente. Mas nós já vivemos isso. E olha onde nós estamos salvos. Então esse bairro, ele tem potencial. Imagine, gente, nós ganhando o bairro Cidade de Deus, os outros bairros vão consequentemente ser alcançados. Alfredo, e os outros bairros que eu não lembro. Os outros bairros, gente, vão ser alcançados também, em nome de Jesus. Amém? Então, será que é tão difícil assim renunciar algumas coisas para a gente fazer a vontade do Senhor? Às vezes o Senhor exige pouco, tá? Às vezes é só 1 hora no celular. Para de mexer no celular um pouco, né? Às vezes é uma fofoca ali, né? Para de fofocar um pouquinho, né? Vamos ouvir mais, né, a voz do Senhor. E, gente, isso tudo que eu estou vivendo é por causa de uma coisa. Por causa disso daqui, da Bíblia, da palavra. Gente, esse ano foi o ano que eu mais fiz devocional. Todo ano, gente, eu já fui líder de célula, né? Eu sou líder de célula, mas as pessoas olham pra gente e acham, nossa, essa pessoa ela tem uma vida espiritual assim impecável, nossa, ele deve fazer devocional todo dia.
Até alguns meses, até ano passado, gente, se eu fizesse um devocional por semana era muito. Mas esse ano, gente, eu propus no meu coração, Senhor, eu não quero que esse ano seja igual. Eu vou me esforçar a ler a palavra do Senhor. E aí esse ano eu me dediquei, ó. Foi fácil? Não. Mas esse ano, gente, foi o ano que eu mais fiz devocional. Todo dia, gente, todo dia ali, entrando na presença. Eu falhei, óbvio, né? Tem dias que eu não fiz. Tem dia, gente, tem semana que eu não fiz. Mas esse foi o ano que eu mais fiz devocional. E eu creio que é por causa disso, sabe? Por causa do secreto que eu tive com o Senhor, é que o Senhor está me levando para lugares. Eu creio muito nisso, gente. É no pouquinho, sabe? É no pouco. O Senhor, Ele quer tão pouco da gente, Ele quer só que a gente perca mais tempo com Ele. Invista mais tempo nele, sabe? Passe mais horas na frente de uma palavra, de uma Bíblia. Passe mais horas orando, nos dedicando ao Senhor. E eu tenho certeza, gente. Tenho certeza que eu vou falar. Se vocês fizerem isso, se vocês se dedicarem na palavra do Senhor, vocês vão ver só o que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Estou falando, é sério. Amém? O Senhor está me levando a gente para lá. E eu creio, gente, que é por causa do pouquinho, do secreto. Amém? É por causa ali do que eu fiquei lá no meu quarto, só eu e Deus. E ali, a cada dia, o Senhor vai fazer algo maravilhoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa eu ver, cara. E só para finalizar, eu quero ler um capítulo, gente, que eu amei demais. É Jeremias 20, Jeremias capítulo 20, 7 e 9. Esse tem sido o que eu tenho vivendo, né? E eu também agradeço a Deus, foi Deus que me falou desse versículo que me levou a trazer essa palavra. Senhor, Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Próximo. Mas se eu digo, não mencionarei e nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo, eu já não posso mais. Amém? O que está falando, gente? Jeremias, ele era ridicularizado por causa da palavra. As pessoas zombavam dele. Toda vez quando ele falava, cara, tu só fala que Israel vai ser destruída, tu só fala que Deus está com raiva da gente. Cala a boca, cara. Jeremias estava cansado. Jeremias falou assim, eu não vou mais falar. Só que quando ele falou assim, não mais falarei do Senhor, era como se um fogo queimasse no peito dele, um fogo nos ossos de Jeremias, impulsionando ele a falar da palavra, não importa o que acontecesse. Amém? E a minha oração é para que esse fogo queime dentro de vocês, para que vocês também tenham um fogo no peito assim, incendiados para falar da palavra do Senhor. Irmãos, você pode não saber falar, tá? Você pode saber pouco da palavra, mas esse pouquinho é suficiente já. Você pode trabalhar em cima daquilo que você sabe. Só basta uma coisa: você querer, você se disponibilizar. É isso, o Senhor quer só disponibilidade. É alguém falar assim, Senhor, eu vou fazer, eu quero. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês, amém, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor essa noite. Eu gostaria que vocês se pusessem de pé em nome de Jesus.